Colocar trinca-ferro na ordem não é sorte, não é genética e não é tempo, é método. Se o seu tá frio, sem cantar ou cantando torto, em poucos dias você vira esse jogo. Fica até o fim porque o que eu vou te mostrar aqui é o que criador experiente faz e não conta pra todo mundo. Seu pássaro te avisa. O trinca-ferro é uma ave territorialista por natureza. Na mata, o macho dominante canta alto, canta forte e canta sem parar, porque é o canto que segura o território dele. Isso está no instinto. O problema é que quando esse pássaro chega na gaiola, muita coisa pode apagar esse instinto sem o criador perceber. E o erro mais comum é esse. O criador olha para o pássaro frio e já pensa que o bicho é fraco, que a linhagem não presta ou que ele precisa de mais tempo. Aí fica esperando. Semanas, meses, e o pássaro continua no mesmo lugar. Mas na maioria das vezes, o trinca-ferro não tá frio porque é ruim. Ele tá frio porque alguma coisa no manejo tá errada. Pode ser o ambiente, pode ser o estímulo na hora errada, pode ser a alimentação fora do ponto, pode ser muda encruada que o criador nem identificou ainda. O pássaro tá mandando sinal. E quem sabe ler esse sinal vira o jogo rápido. Então, antes de qualquer técnica, antes de colocar fêmea, antes de ligar repetidor, antes de mudar ração, você precisa saber o que está travando o seu pássaro. Porque aplicar estímulo em ave estressada ou doente não esquenta nada, só piora. Presta atenção nesses sinais. Penas arrepiadas fora do frio, apatia, canto que começa e não termina, pássaro que só dá uma nota e para. Isso não é frescura, é o pássaro te dizendo que tem algo errado. E a partir do próximo ponto, você vai saber exatamente o que fazer em cada caso. Ambiente errado, bico fechado. Muito criador investe em pássaro bom, em ração cara, em repetidor de qualidade e deixa o básico errado, o ambiente. E o trinca-ferro é extremamente sensível a isso. Um detalhe fora do lugar já basta para ele fechar o bico por semanas. Começa pela gaiola. Tem criador que mantém o trinca-ferro no dia a dia dentro de gaiola de torneio. Isso é um erro grave. Gaiola de torneio é para torneio, é pequena, é para curto prazo. No cotidiano, o pássaro precisa de espaço para voar de um puleiro ao outro. Esse movimento simples mantém o metabolismo ativo, fortalece a musculatura e deixa a ave mais disposta. Pássaro preso num espaço pequeno fica estressado, fica parado, e pássaro parado não canta. Agora, onde você coloca essa gaiola importa tanto quanto o tamanho dela. O lugar certo é aquele que pega sol numa parte do dia e sombra na outra, porque o próprio pássaro vai escolher onde ficar de acordo com o que ele precisa. O que você não pode é deixar em local com corrente de vento. Vento direto é um dos maiores vilões da saúde do trinca-ferro, e muito criador não liga para isso até o pássaro adoecer. Os poleiros também entram nessa conta. O ideal é usar poleiros naturais, desinfetados e de bitolas diferentes no mesmo espaço. Poleiro grosso e poleiro fino, isso faz o pássaro abrir e fechar os dedos de formas diferentes ao longo do dia, o que evita problema nas patas e mantém a ave mais confortável e ativa. E tem um hábito que criador experiente usa e quase ninguém fala: cobrir a gaiola na hora certa. Cobrir não é só para a noite. Durante o dia, nos momentos de descanso, cobrir a gaiola ajuda o pássaro a se recuperar do estímulo, regula o ciclo dele e evita que ele fique exposto a tudo o tempo todo. Pássaro que não descansa direito não esquenta. Por último, e isso é básico, mas é onde muita gente falha, limpeza diária. Fundo da gaiola sujo, poleiro cheio de fezes acumulada, bebedouro com água parada, isso estressa a ave, enfraquece o sistema imunológico e derruba o canto antes mesmo de qualquer outro problema aparecer. Mantenha limpo todo dia, sem exceção. Ambiente certo não é luxo, é a base de tudo. Sem isso, nenhuma técnica que eu te mostrar vai funcionar do jeito que precisa. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. A meta é chegar em 10 mil inscritos e com o seu apoio a gente chega lá. Inscrição é rápida, é de graça e te garante que você não vai perder nenhum conteúdo que vem por aí. Come errado, canta errado. Tem criador que acha que trinca-ferro é igual qualquer outro pássaro de gaiola. Joga semente, joga fubá, joga mistura e tá resolvido. Não tá. O trinca-ferro na natureza é um pássaro fitófago.
Se alimenta principalmente de frutos, brotos, flores e folhas. Semente não é a base da alimentação dele. E quando o criador não respeita isso, o pássaro até sobrevive, mas nunca chega no potencial que podia chegar. A base da alimentação do trinca-ferro em cativeiro é a ração extrusada específica para a espécie. Ela foi desenvolvida justamente para suprir o que o pássaro precisa, sem depender de uma variedade que é difícil de montar no dia a dia. Isso não é opinião, é o que criador sério usa e o que os criadouros de campeão adotaram faz tempo. Mas só ração não basta. Fruta e verdura entram como complemento real, não como enfeite. Pepino, maçã, chuchu, esses são os mais usados pelos criadores na prática. E aqui tem um detalhe importante. Na época de torneio, o regulamento permite fruta dentro da gaiola, mas uma vez que entrou, não pode ser retirada. Então o criador que conhece a regra já prepara o pássaro com o que vai usar na roda. Agora um ponto que muita gente ignora e que derruba o canto sem o criador entender o motivo: o peso do pássaro. O trinca-ferro saudável pesa entre 39 gramas e 47 gramas. Acima de 47 gramas, o pássaro tá gordo. E pássaro gordo não canta, não esquenta, não disputa. Fica parado no poleiro igual pedra. Então, se o seu trinca-ferro tá apagado e você nunca pesou ele, pesa. Às vezes a resposta tá ali. Sobre suplementação. Vitamina tem hora certa. Na muda, o pássaro precisa de suporte nutricional para trocar as penas sem enfraquecer. Fora da muda, sair dando vitamina sem critério pode fazer mais mal do que bem. Criador experiente não sai jogando suplemento por conta própria, sem saber o que está fazendo. Quando tiver dúvida, a orientação de um veterinário de aves vale mais do que qualquer receita de grupo de WhatsApp. A alimentação certa não esquenta o pássaro da noite para o dia, mas a alimentação errada apaga um campeão em semanas. Cuida do que entra no comedouro com o mesmo cuidado que você cuida do canto alto. Estímulo certo ou apaga tudo. Aqui é onde a maioria erra feio. Não por falta de vontade, mas por excesso. O criador quer resultado rápido, aí coloca repetidor o dia todo, bota a fêmea do lado toda semana, deixa 2 machos se enxergando direto. Aí o pássaro que tinha potencial vai apagando aos poucos e o criador não entende o porquê. O problema não foi a falta de estímulo, foi o excesso dele na hora errada. O trinca-ferro responde ao estímulo pelo instinto territorial. Ele canta para dizer que o espaço é dele, que nenhum outro macho chega perto, que a fêmea é dele. Quando você usa esse instinto com estratégia, o resultado aparece rápido. Quando você usa sem critério, o pássaro se acostuma com tudo e para de reagir. Começa pelo horário. Os melhores momentos para estimular o canto são entre 6 e 9 da manhã e entre 4 e 6 da tarde. Esses são os horários em que o instinto territorial do pássaro está naturalmente ativado. Estimular fora desse período tem muito menos efeito, e estimular o dia todo tem efeito nenhum. O repetidor é uma ferramenta poderosa, mas tem limite. 30 minutos de manhã e 30 minutos de tarde, não mais que isso. O canto escolhido precisa ser firme, limpo e sem muita variação, principalmente se o pássaro ainda está no processo de abrir o canto. Canto muito acelerado ou com variações demais confunde a ave, em vez de estimular. E o aparelho não pode ficar encostado na gaiola. Mantém distância. A fêmea é o gatilho mais potente que existe para esquentar o macho, mas tem que usar direito. Semana sim, semana não, 10 minutos é suficiente. Isso é o que criador que entende do assunto faz. Fêmea do lado toda semana, esfria o macho com o tempo. O que esquenta é a escassez, não a presença constante. Expor o trinca-ferro a outro macho também funciona, mas de longe. 2 machos se enxergando de perto o tempo todo gera estresse, não disputa saudável. A distância certa acende o instinto competitivo sem desgastar o pássaro. E os erros que travam tudo: manuseio excessivo, mudança constante de local da gaiola, vizinho grudado direto e excesso de som. O pássaro precisa de rotina, de tranquilidade e de estímulo na medida certa. Equilíbrio é o que separa o criador que tem resultado do que fica rodando em círculo. Rotina que vira campeão.
Tudo o que foi dito até aqui não vale nada se não virar rotina. Esse é o ponto que separa o criador que tem resultado consistente do que tem resultado por acaso. Trinca-ferro não responde a impulso, responde a constância. E constância se constrói dia a dia com método. De segunda a sexta é onde acontece o trabalho de verdade. Repetidor 2 vezes por dia nos horários certos. Manhã e tarde, 30 minutos cada. A fêmea entra uma semana sim, uma semana não, por 10 minutos no período da manhã. Nos dias sem fêmea, deixa o pássaro trabalhar o canto com o estímulo sonoro e com a própria rotina do ambiente. Não precisa inventar, precisa manter. O sábado é dia de descanso, sem repetidor, sem fêmea, sem vizinho. Só limpeza da gaiola, água fresca e uma alimentação um pouco mais reforçada. Esse dia de pausa não é perda de tempo, é parte do processo. O pássaro que descansa bem no sábado acorda no domingo diferente. O domingo é o dia do passeio leve. Leva o pássaro para um ambiente diferente, com pouco estímulo, longe do criadouro. Esse contato com um ambiente novo desperta a atenção da ave, ativa o comportamento de observação e quebra a monotonia da semana. Criador que faz isso regularmente nota diferença no comportamento do pássaro em pouco tempo. E como saber que o pássaro está respondendo? Os sinais são claros para quem sabe olhar. Postura ereta no poleiro, peito cheio, olho vivo e brilhante, reação imediata quando ouve outro canto, esses são os indicativos de que o manejo está funcionando. Agora, pássaro apático, com penas arrepiadas fora do frio, que começa o canto e não termina, que só dá uma nota e para, esse pássaro ainda está pedindo ajuda. Revisa o ambiente, revisa a alimentação, revisa os estímulos. A resposta está em um desses 3 pontos. Um detalhe que quase ninguém fala, mas que criador de torneio conhece bem, quando estiver chegando perto de uma roda ou competição, intensifica o contato com a fêmea nas últimas semanas antes do evento e começa a levar o pássaro para ambientes com movimento, com som de outras aves, com deslocamento de gaiola. O objetivo é que ele chegue no dia do torneio já acostumado com aquele clima. Pássaro que nunca saiu de casa e cai numa roda cheia de gente e de canto, costuma travar, não porque é fraco, mas porque não foi preparado. Ordem não acontece do dia para a noite, mas com essa rotina, em dias você já começa a ver o pássaro diferente. Em semanas, você tem outro trinca-ferro na sua frente. Método ou sorte? Você escolhe. Chegou até aqui, então você já sabe que colocar trinca-ferro na ordem não tem segredo nenhum, tem método. Ambiente certo, alimentação no ponto, estímulo na hora certa e uma rotina que o pássaro possa confiar. Isso é o que funciona. Isso é o que criador experiente faz, enquanto outros ficam trocando pássaro achando que o problema é a ave. O pássaro que parece fraco nas mãos erradas, nas mãos certas, vira referência de roda. E a diferença entre esses 2 criadores quase sempre não é o pássaro, é o conhecimento que um tem e o outro não tem. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com aquele amigo criador que está reclamando que o trinca-ferro dele não canta. Às vezes, uma informação certa no momento certo muda tudo. E por falar em conhecimento, se você quer entender de verdade o que a nutrição faz no organismo do seu pássaro, como ajustar proteína, vitamina e mineral para ele chegar no pico de ordem e de canto, eu escrevi um livro físico de 60 páginas chamado O Guia Definitivo de Nutrição de Passeriformes. É ciência aplicada para criador sério, com tabelas de manejo e calendário de ciclo anual. Link está na descrição. A tiragem é limitada, pega o seu antes de esgotar.